Olá, meus queridos, minhas queridas. Vamos dar continuidade à nossa sobre calorimetria. E nessa aula nós vamos falar sobre aplicação, ok? Bom, a questão que eu escolhi para vocês é essa aqui. Qual a quantidade de calor que deve ser fornecida a uma panela de ferro de 300 gramas para que sua temperatura seja elevada de 20 graus Celsius para 130 graus Celsius? E aqui dá o calor específico, né? A gente já pode supor que a panela é de alumínio, porque tem um calor específico do alumínio aqui no final. Bom, é, quando a gente vai fazer questões, eu sempre oriento a vocês a fazer a primeira coisa, a coleta de dados, ok? Então vamos fazer a coleta de dados, que consiste em coletar as informações dadas na questão. Já de início, né, a questão fala que está interessada na quantidade de calor, né? Então, nossa primeira variável aqui, nossa primeira coleta de dados, nós já temos aqui, né, que o que nós vamos ter que determinar é o valor do calor, ok? Bom, além disso, a questão traz ainda a, a massa, né, em 300 gramas, e a temperatura inicial e a temperatura final da panela. Então a panela está a 20 graus Celsius e sua temperatura vai ser elevada para 130 graus Celsius, ok? Então temperatura inicial 20 graus Celsius e temperatura final 130 graus Celsius. Bom, e ainda nós temos também o calor específico do alumínio, que a panela deve ser de alumínio, né? Já que o calor específico dada na questão é do alumínio. Então, após a coleta de dados, nós temos que tratar as informações, tratar os dados. Vamos lá. O que é que a gente sabe? Que a questão ela está preocupada com elevar a temperatura, né? Então, ela quer saber qual é o calor para elevar a temperatura da panela de 20 graus Celsius a 130 graus Celsius. Bom, como nós estamos falando em elevar a temperatura, nós não estamos falando de mudança de estado físico. Então nós vamos utilizar essa equação, que macete, né? Ou, como a gente chama na física, calor sensível. Então agora nós já podemos partir para a resolução da questão. Então, primeira coisa que eu quero lembrar aqui é que o ΔT, né, é uma variação. Então o ΔT significa temperatura final menos temperatura inicial. Fazendo as substituições, nós teremos que Q vai ser igual a 300, né, por causa do valor da massa, vezes 0,1 por causa do calor específico, vezes 130, que é a temperatura final, menos 20, que é a temperatura inicial. Isso aqui vai dar, né, 300 vezes 0,1 vezes 110, que é o resultado de 130 menos 120. Ou seja, o calor vai ser igual a 3.300 cálculos. E aqui nós finalizamos a resolução da questão. Então, espero que vocês tenham entendido, né? E eu peço que vocês comentem essa aula, né? Para a gente ir aperfeiçoando essas estratégias. Abraço, gente. Até a próxima aula.